Operação Diamante. Alvos: terroristas do Setembro Negro. Posição: salvar a primeira-ministra de Israel, Golda Meir. Data: 15 de janeiro de 1973. Enquanto os esquadrões de execução da Metzada trabalhavam a pleno vapor, exterminando quase uma dezena de membros do grupo palestino Setembro Negro, responsáveis pelos assassinatos de 11 atletas da equipe israelense nos Jogos Olímpicos de Munique, Ali Hassan Salameh, que o Mossad conhecia pelo apelido de Príncipe Vermelho, preparava um ataque surpresa para liquidar a própria Golda Meir. Os homens do Setembro Negro tinham descoberto por meio de um elemento infiltrado no Vaticano que a líder israelense planejava se encontrar com o Papa Paulo VI. Golda Meir tentava uma aproximação com o intuito de estabelecer relações diplomáticas entre Israel e a Santa Sé, dois serviços secretos, o Mossad israelense e a Santa Sé, a Aliança do Vaticano. Teriam de trabalhar lado a lado se quisessem salvar a chefe do governo israelense. A Operação Diamante para o Mossad e a Operação Jerusalém para a Santa Aliança provaram convivência entre os dois serviços de espionagem. Uma colaboração que daria frutos alguns anos depois, quando o Mossad, em plena guerra contra o Setembro Negro, por causa dos assassinatos dos atletas israelenses no ano anterior, revelou conhecer um plano para sequestrar e assassinar o Papa Paulo VI. No final do outono de 1972, Golda Meir, por intermédio da Secretaria de Estado do Vaticano, recebeu um comunicado secreto do Papa Paulo VI, em que indicava estar disposto a recebê-la numa audiência privada. Em 11 de dezembro do mesmo ano, Meir reuniu-se com seu gabinete e Vis-a-Mir, pneumonia do Mossad, para lhes pedir conselhos sobre as medidas de segurança que deviam ser adotadas. Meir deixou claro a Zamir e a Aaron Yariv, seu consultor particular em matéria de terrorismo, de que não pretendia ir a Canossa, um ditado popular israelense que faz referência ao castelo italiano onde o imperador Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico se humilhou como penitente diante do Papa Gregório VII, no ano de 1077. Meir era orgulhosa demais para isso. Zamir, por meio da Santa Aliança e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, por intermédio da Secretaria de Estado do Vaticano, souberam que o dia 15 de janeiro de 73 seria a data escolhida para o encontro. O poderoso cardeal Jean Villard informou que o encontro entre Paulo VI e Golda Meir duraria 35 minutos, que posteriormente se trocariam presente e que em nenhum momento se regeria por uma agenda específica, significando a possibilidade de ser tratado qualquer tema por ambas as partes. A segurança ficaria nas mãos do Mossad, liderado por Zamir, e da Santa Aliança, em contato com o serviço de espionagem italiano. A agenda da primeira-ministra de Israel estava programada até o último detalhe. Segundo o plano, Meir devia voar para Paris durante os dias 13 e 14 de janeiro para assistir à Conferência da Internacional Socialista e dali viajaria a Roma em um avião sem identificação alugado pela El Al. Os acompanhantes de Golda Meir seriam informados do destino final apenas durante a viagem. Depois da reunião com o Sumo Pontífice, Meir viajaria até a Costa do Marfim para se reunir durante 2 dias com o presidente Félix Houphouët-Boigny e depois regressaria a Israel. Zamir decidira viajar uma semana antes para Roma, a fim de preparar as medidas de segurança e estabelecer contato com os agentes da Santa Aliança. Mike Harari, responsável pela equipe de assassinos da Metzada, foi informado também da viagem de Meir pelo próprio primeiro-ministro. Para ele, a Cidade Eterna era um cenário favorável para um ataque de terroristas árabes.
Desde o ataque à delegação israelense nos Jogos Olímpicos de Munique, a capital italiana tornara-se uma cidade de encontro de terroristas à procura de uma boa informação e de traficantes de armas em busca de um bom cliente. Apenas alguns meses antes, em 16 de outubro, os Kidum de Harari tinham executado Wael Zayater, um intelectual tradutor de As Mil e Uma Noites para o italiano e um dos homens do Setembro Negro na Itália. Os intermediários entre o Mossad e a Santa Aliança eram Mark Hansen, da parte israelense, e o padre Carlos Jacobin, da parte da entidade, nome pelo qual o mundo da espionagem conhecia o Serviço Secreto do Vaticano. Shai Kauli, Katza responsável pela estação de Milão, se juntaria a Reiner. No encontro secreto, Jacobin, Kauli e Reiner foram postos a par por Visamir de todos os detalhes da viagem de Golda Meir a fim de se reunir com Paulo VI. Era evidente que não poderia haver nenhum equívoco de informações se quisessem evitar um atentado contra Meir pelos homens de Ali Hassan Salamé, o Príncipe Vermelho. Um dia depois, o Serviço de Contra-Espionagem Vaticano, o Sodalítio Piano, informou a Jacobini que alguém, possivelmente algum sacerdote ligado à Secretaria de Estado, transmitira informação sobre Meir a um contato em Roma, conhecido por suas relações com o Setembro Negro. A Santa Aliança informou Zamir sobre o vazamento da informação. O Memuné chamou o primeiro-ministro Aaron Yariv. Precisava de um bom aliado para convencer Gould, pois fosse recomendável cancelar o encontro com Paulo VI. Por conhecer bem a primeira-ministra, Yariv sabia que uma simples ameaça não a faria voltar atrás em sua decisão de conseguir o reconhecimento de Israel pelo Vaticano, ainda que tivesse de assumir o risco de um atentado pelo mesmo grupo terrorista que, meses antes, ousara assassinar os atletas israelenses. A única resposta de Meir a Zamir foi: Memuné, o seu trabalho é evitado. Israel não pode recuar por causa de uma ameaça. Para a segurança da reunião, o Vaticano destacou outro sacerdote, um especialista em assuntos de contra-espionagem, que pertencia ao Sodalitium Piano, o padre Ângelo Casoni. Foi ele quem havia descoberto que a informação da viagem clandestina de Golda Meir para se encontrar com Papa Paulo VI, poderia ter chegado às mãos de Abu Youssef. Carlos Jacobin, da Santa Aliança, e Visamir do Mossad sabiam que, mais cedo ou mais tarde, algum grupo terrorista apareceria. Youssef enviaram um comunicado a Ali Hassan Salamé, o Príncipe Vermelho, líder supremo do grupo terrorista Setembro Negro e cérebro da operação contra os atletas em Munique. O texto de comunicação dizia: acabemos com aquela que derrama nosso sangue por toda a Europa. O modo e o local exato do atentado contra Meir dependiam única e exclusivamente de Salamé, enquanto para Príncipe Vermelho o assassinato de Golda seria uma surpresa aterradora na luta contra os israelenses. Para Youssef, implicava contra uma oportunidade espetacular de demonstrar ao mundo que o Setembro Negro continuava a ser um poderoso grupo terrorista a se considerar. O assassinato da líder israelense no Vaticano colocaria o grupo nas primeiras páginas de todos os meios de comunicação. Em 10 de janeiro, 5 dias antes das reuniões, o Memunez Visamir e os Katza Mark Reiner e Shai Kauli foram conduzidos num carro preto pelas ruas de Roma rumo ao Vaticano. Os guardas suíços que protegiam o portão bateram continência enquanto o automóvel adentrava a área administrativa da Santa Sé. Ao saírem do carro, o padre Carlos Jacobin os esperava. Zamir sabia, pelo relatório que tinha sobre Jacobin, que o sacerdote estudara nos Estados Unidos e que sua experiência em inteligência fora adquirida fazendo vários cursos em Langley, quartel-general da CIA, no estado da Virgínia. O agente da Santa Aliança falava fluentemente 6 línguas e dentro do Vaticano era considerado um autêntico nobre, devido à relação familiar com altos membros da Cúria Romana, como o cardeal Domenico Maria Jacobini, o cardeal Ludovico Jacobini,
secretário de Estado do Papa Leão VIII, e o cardeal Ângelo Jacobini. Divisa Mir sabia que o jovem espião era, sem dúvida, um bom contato para se movimentar pelos corredores do Vaticano, ainda mais depois da perda de confiança da entidade em relação à CIA. Nada se sabia da reunião secreta realizada no Vaticano entre o Mossad e a Santa Aliança. Ao atravessar a Praça de São Pedro, o Memoné disse ao motorista que o levasse ao aeroporto para que tomasse um avião para Tel Aviv. No Instituto, nome pelo qual é conhecido o Serviço de Inteligência Israelense, já sabia, por meio do padre Ângelo Casoni, que Ali Hassan Salamé fora informado da viagem de Golda Meir a Roma, que deviam estar preparados para evitar o atentado. Ao mesmo tempo, a estação do Mossad em Londres informou a Maki Harari que tinham recebido um telefonema de um homem que dizia se chamar Akbar. Este era um agente antiquado que chegara à capital britânica para estudar economia. Akbar mantinha ótimas relações com a cúpula do LP em Londres. O relatório chegou à mesa de Harari, em Tel Aviv, por intermédio do código Berman, usado por todas as estações do Mossad. O chefe do Mossad pediu ao Saifonim, o departamento encarregado de recolher informações sobre a LP, o dossiê sobre Akbar. Depois de alguns minutos, uma ampla pasta marrom com vários selos na capa estava diante de Mike Harari. Ao abri-la, o chefe do Mossad descobriu o rosto do palestino, que se dizia chamar Akbar. Uma fotografia de tamanho grande, colocada na parte superior do relatório, e outras 3 menores na parte inferior da folha mostravam o rosto do homem que telefonara para a estação londrina, a fim de pôr o Mossad em guarda em relação à segurança de Golda Meir. Sempre que se recebia uma informação de uma fonte da LP, por mais extraordinário que fosse, os caças do Mossad deviam informar o Mossad e a PAN. Uma vez que ambos os departamentos confirmassem a segurança da fonte, o CATSA, vigiado por 2 que do Mossad, estabeleceria contato. Akbar suspeitava de que o Setembro Negro preparava uma operação importante, não havia dúvida de que queria dinheiro. Harari recomendou mas Amir que, até saberem do que se tratava, não se informasse o serviço de espionagem do Vaticano. O encontro deveria se realizar em Paris. Para isso, a segurança do Mossad o marcou na estação do metrô Pirâmides. O departamento parisiense de espionagem israelense começou a seguir rigorosamente Akbar. Outros 3 Kidon da equipe AIM, liderados por Harari e destacados para a Operação Ira de Deus, seguiam também o informante palestino. Uma vez estabelecido o contato com Akbar, o Katsu do Mossad perguntou: quem é o alvo? Um dos seus, respondeu Akbar. Nas facções do Mossad espalhou-se o pânico. Por um lado, os que donos da Mossad executavam aqueles membros do Setembro Negro ligados ao atentado de Munique. Por outro, os Katsu do Mossad tinham de saber o quanto antes a identidade do alvo dos terroristas palestinos. No dia seguinte ao contato, Akbar voltou a ligar para a estação de Paris, a fim de informar que desejava marcar outro encontro com os israelenses. Desta vez, o local escolhido seria Roma. O encontro entre um Katsa e Akbar ocorreu numa rua do centro da capital italiana. O informante árabe disse ao agente que o Setembro Negro preparava um atentado contra uma figura importante do Estado de Israel, o que ainda não tinha nenhuma informação sobre a identidade do alvo. Harari, já em Roma, diante da visita de Golda Meir, decidiu pedir ao Memoné que a convencesse a cancelar a viagem. De acordo com o chefe da Mossad, um agente do KGB informaram extraoficialmente que tinham detectado movimentação de palestinos constante nos arquivos da espionagem soviética em diversos pontos da Itália. Levi ignorou as recomendações de Harari porque, para ele, os grupos terroristas tinham uma relação especial com o KGB. Em Moscou, educavam-nos politicamente e os treinavam para assassinar e preparar explosivos, que depois colocavam em centros comerciais ou em terminais movimentados de aeroportos. Tanto o Mossad quanto a Santa Aliança sabiam que não podiam contar com o KGB para localizar os terroristas de Setembro Negro, incumbidos de atentar contra a vida de Golda Meir.
Se quisessem evitar o atentado, teriam de correr eles mesmos contra o relógio. Os soviéticos não revelariam que os homens de Ali Hassan Salamé contavam com os mísseis de fabricação russa, escondidos no armazém industrial em um porto iugoslavo, e que seria com eles que tentariam abater o avião de Golda quando este estivesse prestes a aterrissar no aeroporto de Shumicino. O plano era simples, consistia em embarcar os mísseis Estrela do tipo SA-7 num navio industrial no porto de Dubrovnik e levá-los ao porto de Bari, no Adriático italiano. Dali seriam transportados num caminhão até Roma, aguardando então a chegada da primeira-ministra de Israel. Para introduzir os mísseis na Itália, o próprio Ali Hassan Salamé percorreu diferentes bares no porto de Hamburgo. Lá contratou um alemão mais interessado em ganhar dinheiro rápido do que fazer perguntas indiscretas, e também duas jovens com um desejo de aventura em troca de um cruzeiro pelo Adriático. Não havia necessidade de saberem qual o conteúdo das caixas que guardariam em seus porões. O alemão e as duas mulheres tinham apenas que se dirigir a uma pequena ilha perto de Dubrovnik, esperar que alguns sujeitos levassem a caixa para os porões e regressar a uma praia deserta a norte de Bari. Ali, dois homens poriam as caixas no furgão Fiat e lhes pagariam uma boa quantia em dinheiro. Um dos homens disse ao alemão que devia ancorar ali perto e esperar por novas instruções. Naquela noite, enquanto o alemão e as duas mulheres amargavam a ressaca de uma festa, 3 homens se aproximavam do barco num bote inflável. 2 deles, enviados por Ali Hassan Salamé, se aproximaram do alemão. O marinheiro, ainda sob o efeito da ressaca, viu um dos recém-chegados sacar um punhal e, com um movimento rápido, cortar-lhe o pescoço. O segundo assassino desceu pelas estreitas escadas e descobriu as 2 mulheres deitadas na mesma cama. Colocou o silenciador na boca da primeira mulher e disparou. O som seco acordou a segunda. O homem teve tempo de encostar o cano da arma na boca da cabeça dela e atirar. Em seguida, os terroristas do Setembro Negro, enviados por Salamé, rebocaram o barco e, quando estavam a mais de 2 milhas da costa, abriram uma brecha na quilha e o afundaram com os 3 cadáveres lá dentro. O furgão Fiat, carregado com os mísseis, viajou até Roma por estradas secundárias, atravessando as cidades de Avellino, Terracina, Anzio e Ostia. Visamir, Mike Harari e o padre Carlo Jacobini continuavam a trabalhar lado a lado para descobrir quando e como seria o ataque. Os mísseis de fabricação russa foram construídos com base no sistema norte-americano Red Eagle. Os foguetes eram disparados em direção ao alvo por um lançador de aproximadamente 10 kg apoiado sobre o ombro. Cada míssil, pesando 9 kg, possuía um sólido e rápido motor, além de um sistema de orientação passiva por infravermelhos. Esse tipo de míssil era totalmente inútil se desejasse derrubar um caça, mas se o alvo fosse mais pesado e lento, como um avião Boeing comercial, seria extremamente eficaz e letal. Para desviar a atenção do Mossad de Mer e Roma, o Príncipe Vermelho decidiu realizar um ataque surpresa contra Israel nessas mesmas datas. Em 28 de dezembro de 1972, um comando do Setembro Negro atacou a embaixada de Israel em Bangkok. Ângelo Casoni, do Sodalitium Piano, disse que uma de suas fontes indicara que o assalto do Setembro Negro à delegação diplomática israelense na Tailândia não era nada além de uma forma de distrair a atenção da opinião pública. Jacobini não acreditava, mas Amir sim. O Mossad sabia que jamais poderiam libertar os reféns com um ataque de comando israelense. Golda Meir também não permitiria que os tailandeses entrassem na embaixada aos tiros. No final, e após horas de negociação entre o embaixador do Egito na Tailândia e o chefe do comando, concederam ser salvos condutos aos integrantes do grupo de assalto para saírem do país rumo ao Cairo. Carlo Jacobini recomendou não baixar a guarda ante a possibilidade de um ataque em solo vaticano contra a líder israelense. Os homens do Setembro Negro estavam bem treinados
motivados e financiados. E também eram famosos pela extrema violência. Deixavam sempre um cadáver para trás. Às primeiras horas do dia 14 de janeiro, um dia antes do encontro entre Paulo VI e Golda Meir, um agente do Soldatium Piano informou o padre Ângelo Casoni, o informante seu Embaren, e transmitiram que circulava um boato sobre uma operação por parte de guerrilheiros palestinos em solo italiano. Ao mesmo tempo, Sayan informou a estação Mossad na embaixada de Israel na Itália que ouviram uma conversa na qual um sujeito com nítido sotaque árabe garantia a outro também, com o mesmo sotaque, que em pouco tempo receberia um monte de velas. Nesse mesmo dia, a estação Mossad em Londres comunicou a Ziviza Amir que outro informante revelaram que o alvo de Setembro Negro seria desta vez um cidadão israelense. O chefe do Mossad tinha certeza de que o monte de velas referido pelo contato poderia ser mísseis, mas Ziviza Amir estava certo de que tanto Golda quanto Paulo jamais cancelariam o encontro. Zamir chamou Resner, membro da Metsada, e Kelly, e solicitou uma reunião com os padres Jacobino e Casoni. Os serviços secretos do Vaticano deviam ser informados de cada passo da operação, e com certeza a Santa Aliança tinha melhores fontes na cidade de Roma do que os serviços secretos israelenses. Ali Hassan Salamé, conhecido pelo codinome Abu Hassan, o Príncipe Vermelho, era um homem culto, diligente e cruel. Disse que matou meu irmão com um tiro no olho quando descobriu que este passava informação a uma facção dissidente palestina. Salamã era casado com uma belíssima libanesa, Georgina Rizak, que fora Miss Universo em 1971. De acordo com Mossad, o Príncipe Vermelho estava por trás da tentativa de assassinato de Golda Meir. Porém, para a Santa Aliança era difícil que o terrorista palestino se movimentasse pela cidade de Roma sem que tivessem conhecimento disso. O dia em que o encontro deveria se realizar, 15 de janeiro, amanheceu frio e chuvoso. Tanto o Mossad e suas unidades da Metzad, quanto a Santa Aliança e a Digos, unidade antiterrorista italiana, estavam em estado de alerta máximo. O padre Carlo tinha certeza de que Setembro Negro não deixaria Meir sair viva de Roma, e assim informou o Papa Paulo VI. Zamir e Mike Harari sabiam que, se o ataque envolvia mísseis, o único lugar em que poderiam usá-los era nas imediações do aeroporto, e, definitivamente, quando o avião estivesse aterrissando ou levantando voo, seria melhor disparar um SA-7 a curta distância, visto que o míssil seguiria o rastro do calor das turbinas do avião, e assim a porcentagem de acerto seria maior. O Mossad e a Santa Aliança colocaram agentes no aeroporto e nas proximidades para vigiar qualquer movimento suspeito. Enquanto os agentes do Vaticano tinham recebido ordens de entregar os terroristas às autoridades italianas, os israelenses tinham instruções expressas de Ziviza Amir para executar todos os que encontrassem no caminho. O primeiro alerta chegou poucas horas antes da chegada de Golda Meir, quando vigiavam os arredores das instalações aeroportuárias. Um agente do Sodalítico Piano avisou ao padre Ângelo Casoni que avistaram um fogão perto de uma das pistas mais distantes e que se aproximaram para perguntar se precisavam de ajuda. Os homens dentro do veículo responderam com um tom de voz nervoso que já tinham avisado que precisavam de um guincho. Casoni chamou Zamir, Harari e Reiner por rádio, e estes partiram para o local. Ao chegar, descobriram 3 homens num furgão Fiat bege, supostamente avariado e muito distante da estrada. Harari suspeitou de imediato. Ninguém se distancia tanto de uma estrada de circulação se é o que espera um guincho, pensou. Armados, os israelenses aproximaram-se de onde o veículo estava estacionado e pediram ao motorista que saísse e se identificasse. Nesse momento, a porta de trás se abriu e começou uma chuva de balas. Harari deu um salto para trás. Enquanto caía, disparou várias vezes. Um dos disparos arrancou uma orelha de um dos terroristas. Resner
que estava agachado, apontou a arma através da janela para o interior do carro e passou a disparar às cegas. Uma bala atravessou o ombro direito do segundo terrorista e a segunda lhe destroçou parte da bochecha esquerda. Ambos os terroristas ficaram gravemente feridos num chão encharcado de sangue. Os agentes do Mossad conseguiram sair ilesos do tiroteio, mas, durante o confronto, o motorista conseguiu fugir a pé. Uma equipe da Metzada que vigiava seu chefe perseguiu o terrorista fugitivo e conseguiu capturá-lo quando tentava saltar a grade de acesso às pistas do aeroporto. Entre socos, introduziram-no no carro. Na frente, sentaram-se Reisner ao volante e Jacobini ao lado. Atrás sentaram-se Zamir e Harari, com o terrorista no meio. Uma mulher do Mossad perguntava insistentemente ao palestino a localização dos outros mísseis, enquanto o agredia a coronhadas. O ativista do Setembro Negro sorria, garantindo que jamais diria nada, mesmo que o matassem ali mesmo. Harari engatilhou sua arma e, enrolando-a no casaco, fez menção de dispará-la na cara do terrorista. O agente da Santa Aliança, contudo, impediu a execução. Quando a forma do avião em que viajava Goldamer se avistou ao longe, os agentes viram outro furgão branco perto da pista norte, cujo teto havia sido adaptado, podendo-se vislumbrar nele espécie de tubos apontados para o céu. Reisner pisou fundo no acelerador e bateu numa das laterais do veículo, fazendo-o capotar. Dentro, 2 membros do Setembro Negro ficaram presos sob os mísseis e os lançadores. Zamir pediu então ao padre Jacobini que desse a volta para ele executar os terroristas. Mas antes que pudessem disparar, o agente da Santa Aliança disse ao chefe do Mossad que, se o matasse, ele não teria alternativa a não ser informar o sumo pontífice, e que Israel ficaria novamente numa posição difícil. Zamir preferiu não colocar mais um obstáculo nas complicadas relações entre Israel e o Vaticano, decidindo entregá-los a Digos. 5 terroristas do Setembro Negro ficaram fora de combate e nas mãos das autoridades italianas. Goldamer conseguiu se reunir com o Papa Paulo VI e, embora o pontífice tenha assegurado que não era o momento indicado para estabelecer relações diplomáticas, comprometeu-se a visitar a Terra Santa. Ao sair do Vaticano, Goldamer disse a Zamir que o relógio do Vaticano é diferente do resto do mundo, e talvez estivesse certo. O fracasso na tentativa de matar Goldamer implicou para o Setembro Negro e seu líder supremo, Ali Hassan Salamé, uma derrota mais moral do que efetiva. O príncipe vermelho ansiava por vingança e seu alvo seria nada mais nada menos do que o próprio Mossad. Hassan Salamé queria deixar bem claro aos israelenses que era capaz de dar um contragolpe rápido, eficaz e demolidor. O alvo seria um homem de negócios chamado Moshe Hanan Yashai, que mais tarde se descobriria ser, na realidade, um Katsa de 37 anos chamado Baruch Cohen. O agente, um israelense que falava árabe, trabalhava durante anos de Nablus, depois da Guerra dos 6 Dias. Cohen fazia parte do comando que havia tentado capturar Yasser Arafat. Em 1970, juntou-se ao Mossad, sendo enviado a Bruxelas com a missão de estabelecer contato com jovens árabes que estudassem em universidades europeias. Pouco depois seria destacado para Madrid a fim de tentar recrutar um jovem estudante palestino. Durante dias, o próprio Cohen seguiu o árabe passo a passo. O certo é que o indivíduo não levantou nenhum tipo de suspeita ao Katza, e esse foi seu erro. Em 26 de janeiro de 1973, por volta das 10h15, Cohen conseguiu estabelecer contato com um palestino de 25 anos no Café Morrison, localizado na Avenida Central de José Antônio, atualmente Gran Via. Em dado momento, enquanto conversava, o árabe meteu a mão dentro do casaco e, diante da expressão surpresa do caça, tirou uma arma com silenciador e disparou quatro vezes. O agente do Mossad ficou estendido no chão, gravemente ferido, em meio a uma poça de sangue. Levado para o Hospital Francisco Franco, morreu na mesa de cirurgia, tornando-se assim o primeiro homem do serviço de espionagem israelense assassinado na Europa.
Mas o Setembro Negro não queria deixar nenhuma ponta solta. Akbar, o informante do Mossad, estava absolutamente convencido de que os assassinos que trabalhavam para Hassan Salamé o tinham descoberto. Sua primeira reação foi fugir de Londres, mas sabia que os homens do Setembro Negro o encontrariam onde quer que se escondesse. Akbar telefonou então para seu contato do Mossad na embaixada israelense da capital britânica, informando-o que fora descoberto e precisava de uma grande quantia de dinheiro para fugir. O Katz respondeu que antes tinha de consultar Tel Aviv. Zivi Zamir ordenou que, antes de lhe dar o dinheiro, Akbar tirasse dos escritórios da LP na Grã-Bretanha uma série de documentos e os entregasse ao Mossad em Londres. O Katz voltou a contatar Akbar e lhe transmitiu as ordens recebidas do próprio Memaneh. Akbar sabia que, se entrasse na delegação palestina, mais provável era não sair vivo de lá. O agente do Mossad foi contundente em relação ao pagamento. Sem documentos não havia dinheiro. Akbar aceitou. Em certa tarde, o árabe informou seu contato israelense que tinha em seu poder os documentos exigidos. Ele pediu que no próximo encontro levasse o dinheiro. O local escolhido foi uma esquina de Hyde Park. Os agentes do Mossad distribuíram-se em 2 veículos. No primeiro, viajaram os Katza e 2 membros da PAN. No segundo, 2 Katza e um Kidon de Harari. Akbar entrou no automóvel e atirou a pasta da capa marrom do banco da frente. O Katza pegou a pasta para confirmar a autenticidade dos documentos. Nesse momento, um som colocou Akbar em estado de alerta. Então gritou: "Não abra!" Uma grande explosão levou o carro a alguns metros no ar. Todos os seus ocupantes, menos o motorista, morreram. O motorista permaneceu em estado vegetativo pelo resto da vida. Os agentes do Mossad que iam no segundo veículo puderam apenas ser testemunhas do modo como o outro voava pelos ares. Novamente, o Mossad sentia na pele que a mão de Ali Hassan Salamé e do Setembro Negro era tão grande quanto a de Mike Harari e seus Kidon do Metzad. As suspeitas do Sodalite Piano sobre o indivíduo da Secretaria de Estado do Vaticano, que poderia ter passado informações terroristas do Setembro Negro em relação à viagem secreta de Mer, recaíram sobre o padre Idi Ayad. O que o Mossad não sabia e porventura nunca descobriu é que Ayad era, na realidade, não só um agente da Santa Aliança, como também um intermediário oficial entre o Papa Paulo VI e a cúpula da OLP. Entretanto, no escritório perdido nos corredores do Vaticano, um homem punha um selo numa pasta com o nome Operação Jerusalém e ordenava suas entregas aos arquivos secretos, localizados na Biblioteca Vaticana. Para o mundo, aquela operação, decorrida a contratempo da Metzad para salvar a vida de Golda Meir em sua visita à Santa Sé, simplesmente nunca existiu, embora a guerra e as execuções às sombras continuassem como vingança da morte de 11 atletas nos Jogos Olímpicos de Munique. Os 5 terroristas do Setembro Negro, integrantes do comando, que tentaram acabar com a vida de Golda Meir no aeroporto de Roma, detidos pelos Katza do Mossad, foram postos em liberdade pelas autoridades italianas pouco depois e enviados à Líbia. Ali, tal como acontecera com os sobreviventes do comando que tinha assassinado os atletas israelenses em Munique, foram recebidos como heróis. Meses depois, a maior parte deles seria executada pelos assassinos da Metzad.